Senhora, a senhora é a zeladora? Foi o que o novo vice-presidente me perguntou na primeira vez que me viu. Eu estava de joelhos sobre o rack do servidor, conectando um switch de substituição com uma mão, segurando uma lanterna com a boca e equilibrando uma xícara térmica de café no canto da bateria UPS. O suor escorria pelas minhas costas, cabelo preso em uma presilha meio desgrenhada, aliança de casamento removida há muito tempo. Meu nome estava em todos os diagramas arquitetônicos daquele prédio, mas para ele eu era apenas mais uma mulher de meia-idade de calça comprida, um fantasma com um crachá. Eu nem me mexi. Entreguei a ele a tesoura de fibra e disse: "Não, eu limpo as quedas de energia." Ele riu, aquelas risadas altas, ecoantes, que tentam estabelecer domínio em uma sala cheia de gente que já sabe que você é um babaca. Isso foi no primeiro mês, na época em que eu ainda me importava. Deixa eu voltar. Meu nome é Márcia, 38 anos. Estou na empresa desde que a internet discada era a sensação do momento. Comecei quando tínhamos 2 racks e um ar-condicionado que chiava como um tio fumante. Construí a espinha dorsal da nossa infraestrutura de nuvem antes que a nuvem fosse mais do que um rabisco de quadro branco que algum MBA fez numa reunião só para parecer ocupado. Ninguém me notava quando tudo funcionava. É assim que a infraestrutura funciona. Você só é lembrado quando falha. E a minha nunca falhou. Por 2 décadas, fui a espinha dorsal silenciosa daquela empresa. A pessoa que ficava até tarde escrevendo documentação de verdade, em vez de apenas copiar tickets e fingir que aquilo contava. Treinei formandos da PUC e os vi partir em busca de logotipos mais brilhantes e bônus de contratação maiores. Fiquei não por martírio, nem por falta de opções, mas porque sabia onde passavam os fios, quem eram os verdadeiros lixões e como a confiança rapidamente se transforma em bode expiatório quando as luzes se apagam. Com o tempo, tornei-me parte da mobília, confiável, discreta e esquecível. Nunca entrei nas fofocas do Microsoft Teams, pulei os concursos de suéter feio, não postei fotos de cachorro, nem pedi pronomes na minha biografia. Fui educada, fiz meu trabalho, garantia que as coisas não pegassem fogo. Então veio a reorganização. Novo CEO, novo CMO e depois ele, o novo vice-presidente de engenharia, vindo direto de uma startup de criptomoedas falida e ainda usando a colônia do direito. Vinícius era seu nome verdadeiro. Eu chamava de máquina de fumaça porque ele piorava todos os cômodos ao entrar neles. Agiu rápido. Demitiu 3 desenvolvedores de back-end em uma semana, fundiu o departamento sem falar com quem realmente mexia em código e contratou seu antigo colega de quarto para modernizar a pilha. Começaram a chamar os sistemas legados de dívida técnica, antes mesmo de abrir os mapas de infraestrutura. Sabe como me chamavam, senhorita Márcia? Como se eu fosse a professora substituta. Mas eu ainda mantinha as coisas funcionando, documentando cada mudança com 2 cópias, uma na wiki interna e outra no meu cofre pessoal. Treinei os novos contratados mesmo quando reviravam os olhos e diziam: "Estamos migrando para serverless, isso vai acabar em 6 meses de qualquer jeito." Claro, garoto. Só não desligue o off-bridge legado, senão a folha de pagamento não processa. Eu sabia que o tempo estava contra mim. Não fui ingênua. Pararam de me convidar para reuniões de estratégia. O CTO costumava me cumprimentar com um aceno de cabeça no corredor. Agora nem olhava nos meus olhos. A máquina de fumaça levou o crédito pela migração da plataforma que eu havia projetado por 8 meses. Não protestei. Observei. Tomei notas. E então veio o dongle. Em 2011, antes de migrarmos para a nuvem, me esforcei por protocolos seguros de acesso root, tokens baseados em hardware, nada de senhas. Ninguém se importou. Fomos enganados por um contratante desonesto. De repente, todo mundo ouviu falar. Criei um sistema de acesso root de ponto único baseado em cofre, um token USB criptografado, um conjunto de credenciais. A prova de invasão, isolado termicamente, rotacionado trimestralmente, nunca clonado. Apenas eu tinha o dongle mestre.
Ele ficava na gaveta da minha mesa, trancado com segurança de 2 fatores e um pequeno post-it amarelo. Quebre o vidro apenas se ler a documentação. Era uma brincadeira, mais ou menos a documentação. 96 páginas de diagramas, passo a passo, medidas de segurança, transferências e contingências de reversão. Levei 2 meses para escrevê-lo e 6 para atualizá-lo adequadamente. Revisão trimestral. Anexado aos relatórios de conformidade. Expliquei tudo ao engenheiro júnior uma vez. Ele bocejou e disse: "Então, basicamente é só conectar." Quis gritar. Entreguei a cópia física e disse: "Um dia você vai me agradecer." Ele saiu 3 semanas depois para trabalhar no Mercado Livre. Demissões vieram em ondas. Sobrevivi, não por estar protegida, mas porque ninguém mais queria mexer nos sistemas antigos, e eu os mantinha complexos o suficiente para assustar, mas não quebrados a ponto de exigir uma reconstrução completa. Chame de estabilidade no emprego. Chame de sobrevivência. Quando o 20º ano chegou, eu estava cansada. Cansada de incompetência subindo na hierarquia enquanto a experiência era descartada como legado caro. Cansada de ser chamada de engenhosa em vez de crítica. Cansada do Vinícius se inclinando sobre meu ombro, hálito de vapor, perguntando: "Então, o que você faz aqui?" Mas fiquei. Mais um trimestre, mais um patch, mais um alerta de pager às 2 da manhã quando um trabalho da coroa falhou silenciosamente. Eu era a única que sabia onde estava tudo, até descobrir que meu nome sumiu do roteiro do projeto, sem aviso, sem ligação. Apenas desapareceu. Naquela noite, servi um uísque. Abri meu cofre, peguei o dongle, segurei-o na mão e escrevi 2 palavras em um post-it logo abaixo do original. Você teve sua chance. Você ao menos sabe o que é Kubernetes, Márcia? Perguntou Vinícius no meio de uma reunião geral numa terça-feira, com toda a equipe de engenharia assistindo como crianças em um parquinho, prendendo a respiração para ver se a velha senhora reagiria ou se renderia. Eu estava explicando nossa estratégia de failover para a orquestração de containers. Ideia dele, não minha. Ele queria descontinuar operações legadas em favor da velocidade das nativas em nuvem. Eu traduzi a bobagem em mudanças reais no sistema. Tinha um slide sobre pool de recursos entre nós quando ele me interrompeu com aquele sorrisinho presunçoso, como se tivesse me flagrado copiando respostas de álgebra. Agora, a parte que Vinícius nunca entendeu. Eu sei o que é Kubernetes. Uso desde que ele ainda vendia bijuterias em dormitórios universitários. Implantei clusters antes mesmo de ele saber soletrar YAML. Enquanto ele se perdia em configurações em cubo, ainda escrevia posts no Medium sobre como lidar com falhas. Não discuti, deixei o silêncio se instalar como poeira. "Eu assumo daqui", disse ele, clicando no controle remoto como se fizesse algo mágico. Foi a última vez que preparei um baralho para ele. Na semana seguinte, reestruturação, mas como um massacre em câmera lenta. Qualquer pessoa acima de 45 anos era reavaliada, empurrada para limites, recebia títulos sem sentido como contato de sistemas legados, instruída a treinar seus substitutos e agir com gratidão pela oportunidade. Mantive uma lista. Patrícia, do suporte de back-end, foi embora. Olavo, nosso guru de armazenamento, transferido para a liderança da transição. Regina, que havia construído nossa camada de API inicial manualmente, foi mandada para aprimorar a documentação interna, ou seja, presa a uma sala de aula escrevendo dicas de menus suspensos. Então veio o convite. Reunião de realinhamento de funções. Márcia R., sem pauta, sem contexto. Apenas Vinícius e RH, persianas fechadas. Ele começou como dentista prestes a dar uma injeção. "Você está aqui há muito tempo." Assenti. "Não, e valorizamos sua história, sua estabilidade, mas precisamos seguir em frente. Garantir que o conhecimento legado seja traduzido em algo escalável e fortalecedor." Ah, lá estava, empoderamento. Tão eficaz. Ele continuou, olhando para o RH como quem espera uma estrelinha dourada. "Você ajudará na nova iniciativa de integração de estagiários.
vai moldar a próxima geração. Disse isso como se eu estivesse sendo moldada, não rebaixada. Pisquei. Não estou mais na atualização de infraestrutura? Não, está sendo tratado pelo novo diretor de inovação de plataforma. Tá falando do Felipe? Aquele que achava que o DNS se propagava mais rápido se apertasse refresh? Assenti devagar e deliberadamente. Entendido. RH sorriu com boca cheia, sem os olhos. Vinícius bateu na mesa 2 vezes, como se eu fosse um labrador leal. Saí com meu crachá ainda quente no pescoço, a espinha em chamas. Algo se rompeu naquele dia. Não foi barulhento, nem óbvio. Apenas uma fratura silenciosa no meio da minha lealdade. 20 anos, e eu fora rebaixada a conselheira de acampamento para programadores da geração Z que não sabiam o que era pânico de coronel. Naquela noite, comecei a copiar arquivos. Não os segredos, nem sabotagem. Apenas a verdade. Logs, backups de configuração, mapas de DNS, balanceadores de carga, árvores de failover, conhecimento real de infraestrutura que ninguém queria, mas que todos precisavam quando as coisas esquentavam. Fiz backup 2 vezes. Imprimi uma cópia física do protocolo de substituição e selei em envelope marcado "para caso de idiotas". Arquivei no meu arquivo L em casa. Reabri meu registro de auditoria pessoal. Nada chamativo, apenas uma planilha. Registros de data e hora, decisões, quem disse o quê, quando avisei e quando não obedeceram. Mantive-o desde 2017, quando um CFO tentou economizar hospedando a produção em instância de preparação. Quase nos custou R$2 milhões. Nunca mostrei a ninguém, apenas guardei. Minha pequena apólice de seguro. Agora escrevia nele todos os dias, de 6 a 12 de 2023, transferida para a integração de estagiários. Vice-presidente alegava empoderamento. Nenhuma justificativa técnica. Plano de transição estabelecido para sistemas sob administração atual. De 6 a 13 de 2023. Estagiário excluiu branch de preparação durante demonstração. Vinícius riu. De 6 a 14 de 2023. Nenhuma solicitação de documentação recebida. Protocolos enviados internamente, nenhuma visualização registrada. 6 a 15 de 2023. Dia tranquilo. Falha no container legado, corrigido silenciosamente. Não obrigado. Cada entrada aumentava minha confiança. Eles não iam me demitir. Era arriscado demais. Eu ainda era a única administradora da antiga espinha dorsal. Mas eles iam me esperar, me humilhar, me forçar a uma aposentadoria antecipada. Esperavam que eu desaparecesse, sem deixar bagunça. Pena que eu não desapareço. Eu simplesmente fico quieto. Certa noite, por volta de 1h47, sentei-me sozinha na sala do servidor após um ciclo silencioso de atualizações. Luzes piscavam em azul, como se todo o espaço fosse um aquário. Abri minha gaveta, olhei para o dongle, ainda lá, imaculado, a chave para tudo que eles achavam que possuíam. Fechei a gaveta, tranquei-a e escrevi um novo post-it. Parabéns, Vinícius, você despertou o arquivo. Entreguei minha demissão numa quinta-feira, sem drama, sem lágrimas, sem e-mails barulhentos ou posts no Microsoft Teams com emojis de choro e piadas internas sobre como eu sentiria a falta da máquina de café. Apenas um envelope simples deslizou pela mesa de vidro do Vinícius com o assunto em negrito. Aviso formal de demissão, válido em 2 semanas. Ele nem leu, apenas recostou-se na cadeira de couro sintético, entrelaçou os dedos atrás da cabeça como um garoto convencido que acabara de se safar de um furto e sorriu. Ah, qual é, Márcia? Disse ele com voz melosa de falsa preocupação. Você vai mesmo pedir demissão? Acha que ainda tem gente contratando mulheres da sua idade? A menos que você queira abrir consultoria de telefones de disco? Ele riu da própria piada e olhou para a janela como se isso encerrasse a conversa.
Eu não pisquei, não desviei o olhar. Apenas deixei o silêncio se infiltrar pelo carpete como uma bebida derramada. Você precisa falar com o RH, disse secamente. O protocolo de saída começa hoje. Já registrei minha documentação. Ele acenou com a mão distraído. Sim, é só mandar um e-mail para a Andrea, ela tem um modelo ou algo assim. Só não esqueça de devolver o laptop e o crachá de segurança. Levantei-me. E o dongle? Ele fez uma pausa. Que dongle? Claro, ele não sabia. Não se preocupe, disse. Eu cuido disso. Ele voltou ao celular. Saí sem dizer mais nada. As próximas 48 horas foram mecânicas. Eu tinha uma lista. Eu a segui. Arquivar diretório inicial, imprimir conformidade, recibos de transferência, limpar login em cachê, agendar auditoria final de tickets, fazer backup de arquivos pessoais, ler notas adesivas, queimar o lixo se possível e depois o cofre. Nosso depósito seguro ficava 2 andares abaixo do refeitório, num corredor que ninguém usava exceto eu e a equipe de instalações. O código da chave estava impresso em exatamente 2 pedaços de papel no prédio, e um deles estava na gaveta da minha mesa. Abri o cofre com mãos trêmulas, não de medo, mas de uma determinação gelada. Dentro estava o dongle, numa caixa preta, sem logotipo, apenas uma peça de metal e plástico com teclado biométrico desgastado pelo tempo. Ao lado, o envelope que eu havia selado 3 anos antes, marcado para caso de falha catastrófica de acesso. Leia primeiro. Peguei ambos. O corredor estava vazio. Luzes fluorescentes piscavam ao alto, como um pulso quebrado. Minha caixa de papelão estava no chão, ao lado dos pés, meio cheia de cadernos antigos, um cacto com um único braço enrugado, um boneco da Dana Scully da minha filha. E agora, o dongle escondido sob uma pilha de mapas de infraestrutura impressos com capricho. Ninguém me impediu, ninguém percebeu, como não acontecia há 20 anos. Passei pelo escritório de engenharia, os estagiários nem olharam para cima. Um fazia tic-tac numa avaliação de café, outro perguntava ao ChatGPT como escrever uma junção SQL. Que Deus nos ajude. Então eu o vi, o CTO. Saía do elevador, digitando em um tablet, provavelmente revisando uma solicitação de orçamento para mais uma reformulação inútil do painel. Seus olhos roçaram os meus por meio segundo, apenas o suficiente para notar que eu segurava uma caixa, mas não para perceber o que ela significava. Ele continuou andando. Segui em direção à saída. O leitor de crachás piscou vermelho e depois verde, uma última vez. A porta de vidro se abriu com um suspiro. Lá embaixo, o RH não levantou os olhos quando eu entreguei meu crachá. Andrea apenas empurrou um formulário. Entrevista de saída. Não, obrigada, disse. Ela deu de ombros. Como quiser. Nada de festa, cartão, bolo com o nome escrito errado ou balão de marca desconhecida na cadeira. Nada de discurso ou linhas soltas do tipo vou usar mal, de pessoas que nunca lembraram meu nome. Só eu. Uma caixa de papelão com o peso de uma empresa construída sobre o meu silêncio. Entrei no carro e coloquei a caixa no banco do passageiro. Fiquei sentado por um momento olhando o céu cinzento e a poça de água sobre o pneu dianteiro. Não chorei. Não senti raiva. Apenas uma estranha imobilidade. Eles pensavam que eu saía de mãos vazias, mas o que eu carregava não era vingança. Era ordem. Ordem que impedia o mundo digital deles de entrar em colapso. Minha última semana foi como assombrar uma casa já vendida. Eu aparecia todas as manhãs, pontualmente, 8 horas, com café preto num casaco térmico amassado pendurado na cadeira, como se ainda tivesse importância. Entrei, verifiquei tickets, atualizei registros, sentei quase em silêncio enquanto a engenharia zumbia ao meu redor como se eu não existisse. Vinícius não falou comigo uma única vez. Nenhum. Como vai? Falso. Ele passou pela minha mesa 5 vezes, uma delas perguntando se alguém tinha visto o Felipe, ignorando completamente que ele havia ocupado minha mesa e meu cargo 2 dias antes.
A única interação oficial veio por mensagem automática do Microsoft Teams, do Helpdesk. Hash do ticket 821009, transferência da base de conhecimento para Felipe.d, alta prioridade. Sem perguntas, sem acompanhamento, apenas uma ordem lançada por cima do murro. Eu segui. Criei a base de conhecimento mais limpa que a empresa já viu. Mapas internos do sistema, estratégias de backup, registros de mitigação de downtime, correções não documentadas que eu tirei do nada às 3 da manhã na última década. O conhecimento real e vivo, do tipo que você nunca encontra no Google Drive corporativo, mas que precisa quando o balanceador de carga trava no quarto trimestre. Enviei para Felipe. Nenhuma resposta. Na quarta-feira, tentei pessoalmente. Parei na mesa dele enquanto assistia alguns vídeos de hippers devoradores de caras no YouTube. Ei, Felipe, disse, batendo de leve na parede do cubículo. Queria ter certeza de que você tinha acesso às credenciais. Doutor, tem uma sessão sobre a rotação de patches, vai precisar revisar de novo no mês que vem. Parecia que eu havia interrompido o batismo dele. Piscando. Ah, sim, acho que vi isso. Vou ver. Ele não viu. Na quinta-feira, descobri o quão pouco ele tinha visto. Uma das minhas pastas, rotulada como Off Override 2015 Archive, havia sumido. Foi destruída, sem backup recente. Ah, sim, disse o estagiário, mascando chiclete como se estivesse em uma sitcom. Acho que apaguei isso. Parecia lixo velho, ocupando espaço no disco compartilhado. A pasta continha instruções de substituição obsoletas, mas ainda vinculadas à sincronização de credenciais de back-end executada a cada 90 dias. Não era lixo, era um mapa para um campo minado. Olhei para o telefone como se ele tivesse me traído. Não é lixo, disse baixinho. Faz parte do nosso sistema de controle de acesso de nível 1. Ups, acho que já era, disse ele. Não gritei, nem suspirei. Apenas desliguei o computador e apaguei todos os vestígios de meu histórico de login. Ao pegar a caixa, notei um post-it flutuando levemente na mesa, igual ao que escrevi meses atrás. Quebre vidro somente se ler a documentação. Sorri, peguei e joguei no lixo. 3 semanas depois, eu estava em paz. Tesoura na mão, sol nos ombros, pássaros discutindo sobre o bebedouro como se negociassem contrato sindical. Minhas mãos cheiravam a terra úmida e hortelã moída, meu celular no silencioso, sem apitos de Microsoft Teams, nem do Trello, nem ligações urgentes às 2 da manhã por engano de estagiário. Eu havia chegado àquele estágio de distanciamento em que você simplesmente esquece o ritmo da iluminação do escritório. Enquanto isso, lá atrás, no mesmo escritório, eles estavam derretendo. Tudo começou de forma aparentemente inofensiva. Um ticket de desenvolvimento /operacional sinalizado pelo Jenkins. A rotação de credenciais falhou em 3 ambientes de teste. O pipeline de automação deu problema. Ninguém se importou no início. Felipe chutou o ticket para o suporte com um dar de ombros e provavelmente achou que era apenas um timeout. Então, a produção falhou. Depois, os trabalhos de atualização. A implantação noturna parou de ser enviada, os testes automatizados não dispararam, os ciclos de atualização da API expiraram. O novo estagiário tentou consertar reiniciando o container e, em vez disso, desativou o gateway de cobrança. Foi aí que o Olavo, nosso CTO, teve a primeira pista real de uma sequência de erros que não aparecia há 5 anos. Erro: container de credenciais raiz indisponível. Verificação de token expirada. O sangramento começou de verdade. O protocolo trimestral de rotação de credenciais da empresa estava automatizado, mas apenas até certo ponto. Os tokens raiz que permitiam ao sistema validar e atualizar tudo eram armazenados num container criptografado por hardware, acessível apenas com uma chave, o dongle USB. Aquele mesmo que eu devolvi numa caixa sem cerimônia. Aquele que o Vinícius nunca percebeu. Aquele que nunca clonaram. Felipe aparentemente abriu a caixa, viu um pendrive antigo e jogou numa gaveta cheia de identidades expiradas e cordões de crachá sobrando, porque, é claro, ele fez isso. Nada rotulado como
Token de acesso principal não duplicado. Poderia ser importante, certo? O e-mail de auditoria de conformidade chegou às 9h41. Ping automático do nosso fornecedor de nuvem terceirizado. Rotação de credenciais incompleta. Conformidade fora de alinhamento com a política 19.2.4. Por favor, confirme as etapas de correção. Esse e-mail ia direto para o jurídico e para o Olavo. 10 minutos depois, Vinícius gritava no Google Meet autossuficiente para que um estagiário na sala de descanso ouvisse mesmo com a porta fechada. A culpa é sua! Por que diabos você não acompanhou os documentos dela? Felipe gaguejou algo sobre os documentos serem muito longos e que achava que tínhamos uma chave reserva. Não tínhamos. Eu tinha me certificado disso. Não se concede acesso root a quem trata sistemas como móveis da IKEA. Às 22 horas, o Olavo se juntou à confusão. A equipe de desenvolvimento não conseguia passar para a produção, o CI/CD estava congestionado. O suporte ao cliente recebia ligações sobre faturas não processadas. Um dos nossos principais clientes, um queridinho das criptomoedas de quem o Vinícius adorava se gabar, perdeu uma janela de pagamento devido a um webhook falho. O jurídico começou a investigar. Eles vasculharam meus documentos de transferência e, para o crédito deles, os encontraram, todos devidamente formatados, assinados, carimbados, enviados para o diretório jurídico com confirmações de leitura. Olavo leu 3 vezes. O processo era totalmente transparente. O container raiz exige chave física. Token expira após 90 dias. Clonagem proibida pela política A11.5.1. E aqui está o verdadeiro ponto. O dongle final foi devolvido em junho de 2023, conforme protocolo de desligamento assinado. A responsabilidade pela transferência de acesso às credenciais é da equipe receptora, política 4.7.2. Foi nesse momento que alguém do jurídico teria dito: "Peraí, alguém sabe onde está o dongle?" Que droga! Ninguém tinha checado. O estagiário que apagou minha pasta jurou que não mexeu em hardware. Felipe me culpou, dizendo que a documentação era muito densa. Certo, Vinícius? Ele fez o que todo covarde encurralado faz. Culpou os estagiários, invadiu o bullpen e exigiu respostas na frente de todo mundo. Quem diabos não fez o trabalho? Um dos estagiários, Deus o abençoe, respondeu: "Não é esse o seu trabalho?" Diz a lenda que o olho de Vinícius tremeu tanto que o fone Bluetooth caiu. Revelaram gavetas, drives de backup, sala do servidor como se fosse refém. Nada, porque eu tinha enterrado fisicamente o dongle dentro daquela caixa sob uma pilha de pastas chatas de papel pardo que ninguém abriria, a menos que estivesse desesperado ou curioso demais. No final do dia, o pânico aumentava. Olavo emitiu um ticket de incidente nível vermelho. Vinícius tentou agendar um hotfix com credenciais temporárias, mas expiraram. Meu sistema de segurança, chamado de engenharia excessiva pelo Vinícius, havia sido acionado silenciosamente, sem novos tokens, sem substituição, sem acesso. E eu, cortando folhas de manjericão, pensando se fazia uma torta de tomate ou finalmente abria a garrafa de vinho que minha irmã me enviou no Natal passado. Não olhei o telefone, não li os e-mails. Eles não eram mais problema meu. Nem meu sistema, nem meu circo, nem meu dongle. As primeiras falhas do plano de recuperação apareceram em menos de 1 hora. Ao meio-dia seguinte, Olavo montou uma sala de guerra. Operações, DevSec, TI, jurídico, até Vinícius, suando na camisa polo, bebendo Red Bull sem açúcar como se fosse hidratação, tentando resolver a incompetência alheia. Criaram soluções em quadros brancos, reinicializaram pipelines, tentaram forçar rotação com comando de substituição de root. Foi aí que o verdadeiro pânico bateu. A substituição não funcionou. Olavo, que certa vez disse que tínhamos redundância por um motivo, ficou paralisado enquanto o terminal cuspia a frase que o assombraria. Protocolo de substituição obsoleto, fail-safe ativo. Acesso ao token necessário. Contate o custodiano principal.
O que ninguém lembrava é que eu descontinuara a substituição 2 anos antes, depois que um contratado usou um token obsoleto para substituir nosso cluster sandbox. Reunião feita, memorando enviado, rastreador de conformidade atualizado, aprovação legal garantida, política 11.5, seção D, linha 12. Em caso de substituição de credencial, a autorização do token deve vir do custodiano primário ativo, nenhum desvio digital disponível. Na ocasião, todos concordaram e disseram: faz sentido. Imediatamente, enterraram o assunto sob uma dúzia de canais de Microsoft Teams rotulados como #reunião de inovação e #vitórias do terceiro trimestre. Agora, estavam trancados do lado de fora de seu próprio reino, batendo em portões enferrujados. O jurídico fez o que sempre faz, puxou recibos e, nossa, como encontraram! Cada doca de saída assinada, formulário de devolução de dongle carimbado, transferência de atualidade ignorada, links arquivados, visualizações, 0. Uma associada do jurídico comentou: segui tudo conforme as regras, nunca abra as malditas regras. Enquanto isso, eu estava sentado num café em Santos. Dia nublado, brisa do rio, meu telefone vibrou. Uma vez. E-mail. Solicitação de assistência emergencial para credenciais. Não abri. Tomei meu expresso, observando um cachorrinho de capa de chuva perseguir pombos. Laptop fechado, dongle de volta na capa de Faraday no fundo da minha mala. Seguro, silencioso, intocado. Eu havia construído a fortaleza. Eles perderam as chaves. Na sede, Olavo finalmente parou de gritar tempo suficiente para ler minha documentação. Na ausência de atividade do token por 21 dias, o container trava. Redefinição manual exige presença física do token. O silêncio devia ser intenso. Foi então que Vinícius, cheirando a própria carreira em ruínas, exclamou: "Não podemos simplesmente ligar para ela? Não é como se ela quisesse que isso acontecesse." Só essa frase quase provocou um motim. Era trabalho dele garantir que o token fosse clonado, ler a documentação, atribuir custódia das credenciais, substituir sistemas. Mas ele não fez. Queria o império sem arquitetura, o poder sem o encanamento. Achei que me expulsar apagaria a necessidade de entender o que mantive vivo. Olavo teria sussurrado: "O dongle nunca foi clonado." Vinícius congelou. "Espera, nunca? Quer dizer, nunca?" Alguém na sala disse alto: "Nós nunca a substituímos, apenas a excluímos." Naquele momento, a realidade se fez presente. Eles não conseguiam consertar, mas eu não havia quebrado nada. Segui protocolo, documentei, arquivei, enviei lembretes, confirmei aprovações, cópia para jurídico, RH e assistente do Vinícius. Ninguém respondeu, ninguém perguntou. Não sabotei. Não guardei nada como resgate, nenhuma armadilha. Eles presumiram que eu não importava, até que todo o sistema se dobrou em torno da minha ausência como uma espinha enferrujada desabando sobre si mesma. Ao cair da noite, a assistente de Olavo já havia entrado em contato 3 vezes, uma mensagem de voz, 2 e-mails, um marcado como urgente. Deixei-os em paz. Observando a chuva cair no rio, lembrei que eu costumava ser a pessoa a quem legavam quando o mundo pegava fogo. Agora, teriam que apagar seus próprios incêndios. Meu telefone tocou às 6h02 da manhã, horário de Campos do Jordão. Número desconhecido, DDD 11. Não atendi. Tocou de novo. Mesmo número. Deixei na caixa postal. Terceira chamada. Número bloqueado, direto para a caixa postal novamente. 1 minuto depois, novo e-mail. Solicitação urgente de acesso a credenciais. Da Patrícia, conselheira geral associada. Abri. Olá, Márcia. Espero que esteja bem. Gostaríamos de agendar uma breve ligação para discutir questões sobre a arquitetura de credenciais que você gerenciava antes de sair.
Buscamos esclarecimentos sobre o protocolo de tokens e possíveis medidas de correção de acesso que você possa recomendar. Agradeço seu tempo e espero conversar em breve. Sem desculpas, sem responsabilização. Apenas um ramo de oliveira higienizado e com toque de tranquilidade jurídica. Fechei o e-mail. 10 minutos depois, meu telefone vibrou. Mensagem de Patrícia. Márcia, podemos conversar por 5 minutos? Vinícius está intensificando as coisas. Olavo está cuidando do jurídico. Por favor. Fiquei olhando a mensagem, tomando meu café preto numa caneca lascada, observando o mundo girar. Um gato passeava pela calçada ao meu lado, o rabo balançando como um metrônomo descompassado. O sol da manhã filtrava-se por um toldo, lançando longas faixas douradas sobre a minha mesa. Digitei exatamente 4 palavras e cliquei em enviar. Consulte meu protocolo de saída. Era isso, porque eu já havia respondido a todas as perguntas deles. Cada resposta estava arquivada corretamente, com carimbo de data e hora. Ignoradas, é claro. Não ia fazer uma sessão de terapia pelo Google Meet para orientá-los sobre documentos que eles tratavam como spam. No meio da tarde, conferi meu e-mail novamente. Havia 7 mensagens não lidas do jurídico e uma do próprio CTO. O assunto dele? Crítico, preciso de ajuda com autorização de token. Uma única linha. Por favor, está bloqueado, o sistema de segurança foi acionado. Quase ri, não por ser engraçado, mas porque conseguia imaginar o rosto dele, pálido e suado, encarando uma tela que teimava em não se mover, enquanto o sistema que ele outrora chamara de a prova de balas tossia poeira. Abri minha antiga pasta de e-mails e procurei o que havia agendado no dia da minha saída, intitulado Envio Final de Conformidade conforme a Política 12.4. Encontrei, cliquei em Avançar e adicionei 2 novos destinatários. O presidente do conselho e a assessora de investidores que Vinícius costumava citar em conferências como se fosse sua melhor amiga. O assunto permaneceu o mesmo, exceto por um pequeno acréscimo, uma nota de rodapé em itálico no final do e-mail. Observe que, de acordo com a seção 9 do Protocolo de Infraestrutura, o estado de credencial inativo por mais de 21 dias aciona uma cascata de bloqueios irreversível. Aprovado no primeiro trimestre de 2022 como aprimoramento crítico de segurança. Instruções de recuperação foram fornecidas durante a transferência. O acesso agora requer a presença de um token verificado. Boa sorte! Passei o mouse sobre o botão de enviar por um longo segundo e cliquei. Do lado de fora, em Campos do Jordão, o vento aumentou. Um sino de igreja soou em algum lugar descendo a colina. Recostei-me na cadeira e deixei o sol aquecer o meu rosto. Na sede, o vice-presidente estava em crise. Ouvi por meio de sussurros e capturas de tela encaminhadas por um ex-colega que ainda tinha meu número, que Vinícius passou os últimos 2 dias em ligações consecutivas para controle de danos. Que a diretoria perguntava por que o sistema de acesso a credenciais dependia de um único token, e que o diretor de tecnologia já o havia acusado, alegando que ele delegara a responsabilidade a mim. E ainda tinha a provocação casual sobre a minha idade. Agora ele andava de um lado para outro em salas de conferências, chamando estagiários para reuniões de emergência, falando com líderes de TI como se isso fosse fazer um dangle aparecer magicamente. Spoiler, não apareceria. A única coisa que eles clonaram foi a arrogância, e isso não abre um cofre. Às 17 horas do REST, em uma terça-feira propícia para demonstrações tranquilas a investidores, a segurança foi ativada. Um cliente multimilionário, quando Vinícius se gabou pessoalmente de ter feito o onboarding, estava no meio de uma apresentação ao vivo para o conselho quando sua instância na nuvem piscou como uma estrela moribunda. Primeiro, os painéis congelaram. As chamadas de API falharam. O front-end personalizado exibiu erro 503 numa tela de apresentação de 4,80 metros. Uma única linha apareceu. Sistema indisponível, falha na autorização de credencial. Contate seu administrador. Problema: não havia mais nenhum administrador. O CTO do cliente ligou para o nosso. Ninguém atendeu.
Deixou uma mensagem de voz terminando com: "Se perdermos este negócio, você terá uma dívida de 7 dígitos." As linhas de suporte congestionaram. Os engenheiros da Neon Byte tentaram forçar o acesso ao container de credenciais. Os scripts falharam. Todas as soluções alternativas bateram na mesma parede. O bloqueio do protocolo fail-safe foi ativado em 30 minutos. 3 investidores distintos convocaram uma reunião de emergência, não uma casual. Queriam atualização completa para a diretoria. Terno, cadeiras, laptops abertos, advogados presentes. Às 11h42, o CTO entrou na sala de conferências envidraçada segurando apenas uma coisa: meu e-mail impresso. Ele o colocou sobre a mesa em frente à cadeira do conselho, sem dizer uma palavra. Deslizou-o como quem entrega um mandado judicial. O presidente leu em silêncio, os demais também. Vinícius, já suando, tentou preencher o silêncio com um olhar ofegante, tentando parecer calmo. Houve alguma confusão em torno de papéis e responsabilidades. Eu saí da cadeira. Quem aprovou o planejamento da transição de credenciais? Vinícius olhou ao redor. Tivemos discussões, havia rascunhos, Felipe estava revisando opções. Márcia saiu cedo, então não saímos. Você assinou os documentos de desligamento? Não pessoalmente, mas leu a documentação que ela enviou? Silêncio. O presidente pegou o papel. Leia em voz alta a nota de rodapé. O acesso agora requer a presença de um token verificado. Boa sorte. Alguém riu. Não gentilmente. Então o jurídico falou. Calmo. Letal. Revisamos todos os registros de políticas. A senhorita Ribeira seguiu o protocolo à risca. A documentação foi apresentada, a custódia das credenciais foi oferecida, o token foi devolvido conforme a política, marcado como não passível de clonagem, de acordo com as diretrizes de segurança assinadas pela diretoria há 2 anos. Pausa. Não houve sabotagem, apenas negligência. Onde está o token agora? Perguntou o presidente. Acreditamos que pode ter sido descartado, o CTO murmurou. Ou, possivelmente, foi extraviado. Por quem? Todos os olhares se voltaram para Vinícius. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. A cadeira recuou, a caneta bateu na mesa. Saia, por favor. Vinícius hesitou, depois se levantou. Sem pasta, sem laptop, apenas a vergonha colada como papel higiênico grudado no sapato. A porta se fechou com um clique suave. Em um piscar de olhos, ele se foi. Do meu lugar, em um bar tranquilo em Santos, observei a discussão no Microsoft Teams corporativo explodir. Alguém vazou uma captura de tela da reunião do conselho. A foto estava borrada, mas dava para ver claramente meu nome em negrito no e-mail impresso. Tentaram controlar a narrativa com mensagem higienizada para toda a empresa. Estamos enfrentando alguns desafios temporários de acesso devido a inconsistências na transferência de credenciais. Fiquem tranquilos, estamos buscando ativamente uma solução com nossos parceiros de segurança. A Forte Brasil era a parceira. Eu bebia vinho verde e lia manchetes em blogs de tecnologia chamando aquilo de o desastre do dongle. Um deles me chamou de última administradora. Adicionei aos favoritos. O CTO enviou um último e-mail naquela noite. Márcia, em nome da empresa, gostaríamos de nos desculpar sinceramente. Agora entendemos a importância do que você construiu e do que deixamos de respeitar. Se estiver aberta a uma conversa, gostaríamos de discutir um possível suporte de consultoria. Sorri. Não presunçosa, nem irritada, apenas satisfeita. Larguei o café e digitei devagar. Assunto. Mensagem de consulta de consultoria. Minha tarifa acabou de dobrar. Atenciosamente, Márcia Rivera. Cliquei em enviar e abri o LinkedIn. Meu perfil estava desatualizado há meses. Última publicação, Engenheira de Sistema Sênior 2003-2023. Adicionei uma nova linha, sem hashtags, sem fotos. Acontece que alguns sistemas legados são insubstituíveis. Cliquei,
fechei o laptop e deixei o sol continuar fazendo o que faz de melhor: brilhar, quer as pessoas percebam ou não. A trajetória de Márcia é o retrato de milhares de profissionais invisíveis que sustentam estruturas inteiras sem reconhecimento. Durante anos, ela foi o silêncio funcional, aquela engrenagem que ninguém nota até parar. O contraste é gritante. Vinícius, símbolo do imediatismo corporativo e da arrogância que privilegia a aparência sobre substância, subestimou justamente quem carregava o sistema nas costas. A reflexão que fica é como as empresas tratam o conhecimento, descartável quando convém, essencial quando perdido. O peso de 2 décadas de experiência não pode ser substituído por slides ou modismos tecnológicos. No fim, o que parecia apenas mais uma demissão foi, na verdade, um lembrete cruel. Quando se ignora quem realmente entende a base, toda a fachada desmorona. E talvez a maior vingança seja não fazer nada, apenas deixar que a verdade se imponha. A grande lição é simples, mas dura. Subestimar quem constrói os alicerces é abrir caminho para o colapso. A história de Márcia mostra que lealdade não deve ser confundida com submissão, e que o respeito é o verdadeiro pilar de qualquer organização. Ela não sabotou, não agiu por vingança ativa, apenas cumpriu protocolos, documentou e deixou claro seu papel. Quem falhou foram os que ignoraram o aviso, preferindo acreditar que a experiência era peso morto. Essa é a essência do aprendizado. A tecnologia pode mudar, mas a importância de quem realmente entende seu funcionamento nunca desaparece. Reconhecer, valorizar e transmitir conhecimento é o que mantém estruturas de pé. Caso contrário, a empresa vira apenas um castelo de cartas. Márcia mostrou que, no fim, poder não é estar no cargo mais alto, mas ser a peça sem a qual nada funciona.